Meu nome é Pedro Henrique. Hoje iremos estudar mais uma vez sobre o nosso segundo tema, que é uma pergunta, que diz: qual o projeto de Deus para a vida passageira do homem? Essa pergunta nós vamos estudar hoje a segunda parte, no livro de Lucas, no capítulo 10, do versículo 25 até o versículo 37, que diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, e deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo. E de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo, passou de largo. Mas certo samaritano viajava, veio até ele, e vendo, foi movido de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-a sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Então, eu já agradeço a Deus, por essa palavra maravilhosa. Aqui a gente tratou na semana passada deste assunto, na primeira parte, que fala do amor de Deus para com Deus e para com o nosso próximo. Só que lá em Marcos, como aqui em Lucas, só na parte B, não falou o que o doutor da lei, o que aquele judeu, líder judeu, perguntou na sua segunda parte. E hoje iremos destrinchar nessa segunda parte, a parte B, dessa mesma pergunta que vamos fazer. Qual o projeto de Deus para a vida passageira do homem? Hoje é a parte 2. Então, do versículo 25 até o versículo 28, a gente tratou na semana passada deste assunto, falando que aquele homem perguntou o que deveria fazer para herdar a vida eterna. E ali o Senhor Jesus diz que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se tu fizer isso, tu viverás. Então o homem que ama a Deus sobre todas as coisas e está lutando também com o seu ego, com o seu interior, com a sua vida para amar o seu próximo como a si mesmo, ele está em um bom caminho, ele está em uma boa direção. Só que aquele homem, aquele doutor da lei, como diz aqui no versículo 25, ele se aprofundou mais, Ele quis justificar os seus erros. Ele era um homem cheio de soberba, ele era um homem que estava com o seu ego elevado. Eu vou começar a meditar mais profundamente do versículo 29 em diante, que é essa segunda parte que iremos estudar hoje, que diz assim: Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Na verdade, ele já sabia, a lei já falava, o próprio Senhor Jesus já disse, e ele mais uma vez fez essa pergunta para testar o Senhor Jesus. Lá em Marcos, o Senhor Jesus diz a ele que ele estava perto do reino de Deus. Mas aqui dá a entender, que ele sabia qual era a intenção de Deus, sabia o que Jesus estava querendo falar com ele, mas mesmo assim
ele faz aquela segunda pergunta. Ele diz, né? E quem é o meu próximo? Né? E o Senhor Jesus já diz a ele, o versículo 30 fala abertamente e diretamente. E respondendo Jesus disse, descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. Né? Então o Senhor Jesus começou a contar a ele uma parábola, uma história, né? Dizendo que de Jerusalém para Jericó descia um homem, e esse homem ali caiu na mão dos ladrões, caiu na mão dos salteadores. Os salteadores ali atingiram, né? Foram roubar aquele homem e ali espancaram ele, né? E fora aquele espancamento, deixaram ele, o espancamento foi tão forte que deixaram ele ali quase morto, como a Bíblia diz, né? Meio morto, né? E o Senhor Jesus falando para aquele doutor da lei, para aquele escriba, né? Para ver se ele entendia o que ele perguntava, né? Mas tinha outras pessoas ali, né? Também querendo saber quem era o próximo. E hoje, né? Neste pequeno vídeo, nós vamos saber quem verdadeiramente é o nosso próximo. Porque as religiões, infelizmente, falam, né? Que o próximo só é aquelas pessoas que estão aí rodeadas dele, né? Só aquelas pessoas que estão frequentando aquela religião. E a palavra de Deus diz, né, que o nosso próximo é bem diferente do que a religião está ensinando. E muitas vezes, até algumas poucas, nem isso fala, né? Mas algumas falam que o próximo é aquelas pessoas, né? Devemos ajudar, devemos servir os irmãos. E aqui diz, o Senhor Jesus disse, né, que contando aquela parábola, aquela história, aquele doutor da lei, aquele líder religioso, né, que fez aquela segunda pergunta, quem é o próximo, né? E quem é o meu próximo? Né? E o Senhor Jesus contou essa parábola, dizendo que descia um homem de Jerusalém para Jericó, né, e caiu na mão dos salteadores, dos ladrões, e os quais o despojaram, espancando, se retiraram e deixaram meio morto. Então ali roubaram ele, né? Ali deram nele e deixaram ali ele caído naquela estrada, pode-se dizer, que ia ali de Jerusalém para Jericó, né? E o versículo 31 diz, e ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo passou de largo, né? Então vai falar de 3 tipos de pessoas que descia ali naquele caminho, naquela estrada. O primeiro, um sacerdote, né? Quem é um sacerdote nos nossos dias de hoje, né? Pode-se dizer que um sacerdote é um pastor, né? Pode-se dizer que um sacerdote é um padre, né? Ou até mesmo um bispo, pode, né? Porque sacerdote é um líder religioso, um rabino, da mesma forma, né? Então, para que a gente venha entender esse estudo, essa meditação, essa história, né? Que o Senhor Jesus fala como uma resposta àquele doutor da lei, né? Vamos comparar para os dias atuais em que estamos vivendo. Então, aquele sacerdote pode-se dizer que era um líder religioso, um padre, um pastor ou um rabino, né? Então, aquele líder religioso, o que foi que ele fez? Ele vendo, né, aquele homem ali caído, ele passou de largo, ele deixou para lá, né? Porque, no mínimo, na sua mente, no seu entendimento, no seu interior, né? Ele já cumpria regras, né? Ele já cumpria, era um homem que cumpria sacrifício, era um homem que dava o dízimo, era um homem que recebia dízimo, era um homem ali, né, que já cumpria a maioria das regras da lei, era um homem que cultuava a Deus, era um homem que estava cheio de formalismo e de doutrinas ali, tanto para a vida dele e da sua família, como ensinava o povo a salvação através do cumprimento de regras, do cumprimento de lei, do cumprimento de holocausto e sacrifício. E aquele homem, no mínimo na sua mente, ele já se achava um homem justo, já se achava um homem salvo, já se achava um homem reto perante Deus. Então não precisava ajudar, né? Aquilo ali não competia na sua salvação. Não era um dever seu, né? Não fazia parte da salvação eterna, né? Ajudar ali aquele homem, principalmente sendo um homem que não era da sua religião, que não era do seu convívio ali religioso. Então aquele homem, como a palavra de Deus disse, né?
passou de largo. Esse é o primeiro exemplo que o Senhor Jesus dá, né? O segundo, versículo 33, o versículo 32, e de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo, né, aquele homem ali espancado, aquele homem ali cheio de feridas, né? Pode-se dizer, aquele homem ali meio morto, também o levita passou de largo, né? E quem é um levita para os nossos dias atuais? Um levita ali, irmão, era um judeu, né? Que ali fazia parte, ali até posso dizer, do clero, da liderança sacerdotal também. Só podia ser sacerdote, né, quem fosse da tribo de Levi. E um levita, ele tinha muita importância, né? Pode-se dizer hoje, nos nossos dias, que era um irmão, um membro de uma igreja, né? Um membro religioso, mas com atividade, né? Um membro ali cheio de atividade. Pode-se dizer hoje que é um levita, né? Então aquele irmão, aquele levita também fez da mesma forma do seu líder ali, né? Ele passou de largo e deixou aquele homem ali, meio morto ali caído. Na sua mente, no mínimo, ele pensou igual ao sacerdote, né? Eu já cumpro regras, eu já cumpro o sacrifício, eu já dou o dízimo, eu já participo de alguns rituais, né? Eu já sou um servo de Deus, né? Eu já sigo o dogma da minha religião. Não preciso disso para me salvar. Não preciso disso, isso não é um dever de Deus para a minha vida. E sendo um dever, né, já da lei, a lei já cobrava do homem esse dever de amar o seu próximo como a si mesmo, né? E já nos mostra o Senhor Jesus, pela sua misericórdia, quem verdadeiramente é o nosso próximo, já está nos mostrando através dessa parábola, né? Através dessa história maravilhosa que o Senhor Jesus aqui fala para aquele líder religioso, aquele doutor da lei. O versículo 32 diz, e de igual modo também, né, o 33, mas certo samaritano, né, o samaritano, posso dizer, o meio judeu, né, não fazia mais ali parte das 12 tribos de Israel, mas tinha alguns costumes ali judaico ainda, né, e o samaritano, mas pode-se dizer que é um meio judeu, meio gentio, né? Vamos dizer que hoje é um gentio, né? Que é um homem hoje que não faz parte do povo de Deus, um samaritano. Mas certo samaritano, viajando, veio até ele e vendo, foi movido de íntima compaixão. Então aquele samaritano, ele teve misericórdia do seu próximo, né? Ele teve desejo de servir, né? Sem olhar os pecados do próximo, sem olhar de que religião ele era, né? Sem olhar de que regra ou doutrina ele cumpria ou não, né? Ele não olhou para isso, ele só pensou ali em servir, ele só pensou em amar, né? Ele só teve um olhar de misericórdia daquele homem. E a Bíblia diz que ele, movido de íntima compaixão interior, no versículo 34, diz o seguinte, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-as sobre o seu animal, levou para uma estalagem, cuidou dele, né? Amou ele, serviu a ele. Mesmo sendo samaritano, mesmo sendo meio judeu, né? Mesmo não tendo, né, muito valor para a sociedade judaica naqueles dias, mesmo sendo considerado como um gentio, como um impuro, como um pecador, mas ele, né, teve misericórdia do seu próximo e foi justificado. Foi o único dos três que foi justificado por Deus, né? E a palavra de Deus diz que ele deitou azeite e vinho ali, né? Pondo aquele homem meio morto no seu animal, né? Levou ele para uma pousada, para uma estalagem, e ali cuidou dele. E mais ainda, o versículo 35 diz, e partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deitou ao hospedeiro. E disse-lhe, cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Ou eu te pagarei quando voltar, né? Então, esse homem usou de misericórdia para com a vida daquele homem, né? Que ali espancado, né? Que ali assaltado, que ali roubado, que ali tendo como meio morto, ali sem condição nenhuma ali, né? Talvez ali, se não tivesse nenhuma ajuda, ele podia até morrer naquela estrada, naquele caminho. Mas o samaritano, né, teve misericórdia do seu próximo.
E ali o Senhor Jesus perguntou àquele líder religioso: qual, pois, desses três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? O líder religioso, o sacerdote, o levita, o irmão, membro da igreja, ou o impuro, o meio judeu, o gentio que não tinha valor sobre aquela sociedade? Qual desses três, né, parece que foi o próximo daquele que estava ali quase morto? Qual desses três? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Então ele sabia, né? Ele sabe quem é o próximo verdadeiramente. O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Irmãos, vamos ver, né, a essência dessa palavra, né? O que é que essa palavra está querendo nos mostrar nos nossos dias, né? Quem verdadeiramente é o nosso próximo? Na verdade, irmão, o nosso próximo é o líder religioso, né? O nosso próximo é o irmão que reúne conosco, mas também, né, é o macumbeiro, né? Também é o impuro, também é o gay, a lésbica, aqueles que não têm valor para essa sociedade, né? Aqueles que são considerados como impuros. Esses também, irmão, são o nosso próximo. Nós temos o dever de ajudar, de servir, de perdoar, de ter compaixão dessas pessoas, sem olhar o seu pecado, sem olhar o seu defeito, sem olhar a sua qualidade ou a sua condição de vida espiritual ou até de vida material, né? O nosso irmão, né, de uma cor mais escura, o nosso irmão que não tem condição financeira, também é o nosso próximo. Então o Senhor Jesus, ele não olhava as pessoas, ele não julgava as pessoas pela aparência exterior, mas ele ali servia, ele fazia questão de amar aquelas pessoas que não eram tidas, né, não tinha valor para a sociedade, tanto daquele tempo como dos nossos dias atuais, né? Então, o nosso próximo, o Senhor Jesus perguntou a ele, né, quem foi o próximo daquele que caiu nas mãos do salteador, né? Então, o próximo aí foi aquele que tinha menos valor para a sociedade. Foi aquele que a sociedade julgava ele 24 horas, aquele samaritano. Foi o próximo daquele homem que estava ali caído na estrada, né? Precisando de ajuda. Então que possamos viver essas maravilhosas obras, né? Esse procedimento de Deus, né? E o Senhor Jesus diz ainda, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Se tu cumprir com essa regra maravilhosa, né? Com esse novo testamento, com esse novo ensinamento de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, tu vai se salvar, né? Tu vai estar cumprindo com a verdadeira regra de Deus na tua vida, né? Então ama o teu próximo sem olhar a situação dele, serve a todos os homens sem olhar a quem, né? Essa é a direção, esse é o objetivo de Deus para as nossas vidas nesses dias, né? Então, esse ensinamento maravilhoso do livro de Lucas, do capítulo 10, do versículo 25 até o versículo 37, esse verdadeiramente é a essência, esse é verdadeiramente o ensino, né, que o Senhor Jesus quer que nos esforçamos para que venhamos a viver no nosso dia a dia, né? Então, aqui nós estamos na segunda parte dessa pergunta. Qual o projeto de Deus para a vida passageira do homem? Já dá para perceber, irmão, esse projeto, já dá para entender, né? Esse projeto para as nossas vidas. Vamos verdadeiramente, nos nossos atos, na nossa prática, amar o nosso próximo, né? E verdadeiramente hoje, né, já dá para saber quem é o nosso próximo, né? Todo ser humano nascido de mulher, né, que vem, que seja ser humano, esse é o nosso próximo. Então vamos sem sacrifício, sem doutrina, sem regra, né? Vamos servir, vamos amar, vamos ter compaixão verdadeira uns dos outros, né? Estamos aqui na nossa segunda parte, né, do nosso segundo estudo, segundo tema, né?
Essa é a parte 2, né? Creio que vamos dar para que a gente possa absorver, né, esse estudo, né? E eu creio que segunda-feira estamos com esse mesmo tema, com essa parte 2, né? Convidando os irmãos para participar ao vivo da nossa live, né? Que venhamos a participar, né? Meditar e estudar essa palavra maravilhosa vindo da parte de Deus, né? Eu já agradeço a todos que têm nos assistido e até o próximo vídeo.